Abre o 30, 2 Samuel 23, parte 2. Aqui Davi vai relatar os nomes dos seus principais valentes, aqueles homens mais audaciosos, seus principais guerreiros, exaltados, né? São estes os nomes dos valentes de Davi: José Bessabete, que brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Nossa, o homem matou 800 guerreiros do inimigo numa batalha só. Depois dele, Eleazar, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já estavam se retirados os filhos de Israel, Eleazar se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Nossa, lutou até não aguentar mais, até a mão não ter mais jeito. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Davi fala e exalta os valentes, mas ele atribui a vitória a Deus. Foi o Senhor Adonai que efetuou grande livramento através daqueles homens. Depois dele, Samá, quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor Adonai efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi. Cega é colheita, né? À caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampara no vale de Refaim. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera se eu pudesse beber um pouco da água do poço que está junto à porta de Belém. Os filisteus estavam em Belém, Davi estava na fortaleza de Davi, Jerusalém. Aí ele ficou com vontade de beber uma água. Sabe aquela vontade que dá na gente? Que vontade, quero tomar aquilo assim, quero beber aquela água, quero beber aquele líquido. Porque a água, nessa época, não era engarrafada, não era água bonitinha, como a gente compra no supermercado. Era água de poço. E sabe como é que é água de poço? É ruim, tem gosto ruim. Certamente essa água aqui de Belém devia ter um gosto agradável, de ser aquela água fresquinha. Ele ficou com um desejo de tomar aquela água. Aí olha só o que fizeram os valentes dele. Então, aqueles 3 valentes, tinham 3 valentes principais. Eram 37 guerreiros principais, mas desses 37, 3 eram aqueles top. Aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, lá em Belém, e tiraram água do poço junto à porta de Belém, tomaram-na e a levaram a Davi. Que coisa, hein? Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. Ele achou aquilo uma coisa tão incrível, que tinha custado tanto, tinha um valor aquela água, que ele a derramou como oferta ao Senhor, libação. Libação era oferta líquida, não é? E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa de beber, né? Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo da sua vida, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeru, e Abissai e Joabe, aqueles 2 irmãos que tinha aquele luto, Azael também, né? Morreu e o Abner matou. Era cabeça de 30, e alçou sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3, que ele era considerado. Os 3 primeiros consideravam esse Abissai valente. Ele era mais nobre do que os 30 e era o primeiro deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3. Para ser um dos primeiros 3, tinha que ser valente mesmo. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzael e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura, um gigante. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou.
Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era considerado. Esse negócio do nome era muito importante. Ter um nome, as pessoas zelavam pelo seu nome. Especialmente aqui, né? Os valentes zelavam pelo nome. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. E aqui vem então falando todos os nomes, né, dos que trabalhavam para ele, e termina dizendo Urias Eteu. Ao todo 37. Eram 37 mais 3. Urias, o Eteu, é o Uria, o marido da Betseba que o Davi mandou matar para ficar com ela. Ele era dos valentes de Davi, da guarda pessoal dele. Homem valente. O que ainda torna mais grave o pecado de Davi, porque ele traiu um homem que cuidava dele. E aqui termina esse capítulo.